Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 237. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje nós vamos ler Lamentações. Começamos Lamentações, um livro pequeno, mas que dá continuidade do livro de Jeremias que concluímos ontem. Eu vou ler para vocês os capítulos 1 e 2. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por estar na Tua presença para aprender mais sobre Ti, sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos. Nos dê entendimento e compreensão através do Teu Espírito Santo ao lermos a Tua palavra. Que a Tua revelação alcance os nossos corações, que os Teus propósitos sejam revelados para nós através do que vamos ler nesta manhã, Pai. Que nós possamos conhecer algo novo sobre o Senhor como nunca soubemos antes e que possamos proclamar, Senhor Deus, as verdades da Tua palavra, as verdades da Tua natureza, dos Teus atributos. Muito obrigado por ser um Deus de justiça, um Deus que nos ama, independentemente das nossas limitações, um Deus que se compadece quando há um coração arrependido e que derrama misericórdia todas as manhãs sobre nós. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Lamentações, capítulo 1. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a quem antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava, chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto, de todos os seus amantes nenhum a consola, todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos, o Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião, seus líderes são como corças que não encontram pastagem. Sem forças, fugiram diante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinha proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta, enquanto vai em busca de pão. E para sobreviverem, trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos, armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolado e desfalecido o dia todo. Os meus pecados foram amarrados no jugo. Suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam. Convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a virgem, a cidade de Judá. É por isso que eu choro.
as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Suplicante Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meu sacerdote e os meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida para poderem sobreviver. Veja, Senhor, como estou angustiada. Estou atormentada no íntimo e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora a espada a todos consome, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram com o que fizeste. Quem me dera trouxeste o dia que anunciaste, para que eles ficassem como eu. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo. Os meus gemidos são muitos, e o meu coração desfalece. Lamentações, capítulo 2. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade, o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Em sua ira, destruiu as fortalezas da filha de Judá. Derrubou ao chão e desonrou o reino e os seus líderes. Em sua flamejante ira, cortou todo o poder de Israel, retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo. Queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor. Como o inimigo preparou o seu arco, como um adversário, a sua mão direita está pronta. Ele massacrou tudo o que era agradável contemplar. Derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. O Senhor é como um inimigo. Ele tem devorado Israel, tem devorado todos os seus palácios e destruído as suas fortalezas. Tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Ele destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim. Destruiu seu local de reuniões. O Senhor fez esquecidas em Sião suas festas fixas e seus sábados. Em seu grande furor, rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário. Entregou aos inimigos os muros dos teus palácios, e eles deram gritos na casa do Senhor, como fazíamos nos dias de festa. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Esticou a trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que muros e as paredes se lamentassem. Junto a eles se desmoronaram. Suas portas caíram por terra, suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e seus líderes foram exilados para diferentes nações, e a lei já não existe. Seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães: onde estão o pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos, e as suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la, a fim de trazer-lhe consolo, ó Virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. Todos os que cruzam seu caminho batem palmas. Eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. É esta cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos escancararam a boca contra
prevalecer. Eles zombam, rangem os dentes e dizem: nós a devoramos. Este é o dia que esperávamos, e eis que vivemos até vê-lo chegar. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra que há muito havia decretado. Derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muro da cidade de Sião, corram como um rio as suas lágrimas dia e noite. Não se permita nenhum descanso, nem dê repouso à menina dos seus olhos. Levante-se, grite no meio da noite. Quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Olha, Senhor, e considera: a quem trataste dessa maneira? Deverão as mulheres comer seus próprios filhos que elas criaram com tanto amor? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu os sacrificastes no dia da sua ira. Tu os mataste sem piedade, como se faz convocação para um dia de festa. Convocaste contra mim terrores por todos os lados. No dia da ira do Senhor ninguém escapou, nem sobreviveu aqueles dos quais eu cuidava e que eu fiz crescer, o meu inimigo destruiu. O livro de Lamentações, em apenas 2 áudios nós vamos concluir. Hoje nós lemos 2 capítulos, amanhã mais 3, no total 5 capítulos, que ocupam um espaço muito peculiar na Bíblia. É uma obra literária que captura a dor e o sofrimento do povo de Judá após a destruição de Jerusalém e do templo pelas mãos do Império Babilônico. Tradicionalmente, acredita-se que o profeta Jeremias tenha sido o autor do livro de Lamentações. O profeta chorão, que como assim ele era conhecido, tinha razões pessoais e nacionais para lamentar, tornando-o um candidato bem provável como o autor. No entanto, o texto em si não atribui sua autoria a ninguém especificamente. Alguns estudiosos argumentam que a linguagem e o estilo de Lamentações são distintos do livro de Jeremias. Portanto, enquanto a tradição aponta fortemente para Jeremias, a questão da autoria permanece ainda aberta. A data da composição é mais consensual. O livro foi escrito pouco depois da queda de Jerusalém, em 1586 a.C., refletindo os eventos e sentimentos do período imediatamente após a destruição. O principal tema do livro de Lamentações é, como o nome sugere, o lamento e o sofrimento. A destruição de Jerusalém não foi apenas uma catástrofe política e militar, mas uma tragédia espiritual e cultural. O templo, centro da vida religiosa e identidade nacional de Israel, foi destruído. As Lamentações expressam a dor profunda deste evento traumático. A obra não se limita, porém, ao lamento. Também há reflexões teológicas sobre a natureza do sofrimento e a relação de Israel com Deus. O livro reconhece que a destruição foi consequência do pecado de Israel e da infidelidade ao pacto com Deus. Há, contudo, também uma expressão de esperança na misericórdia divina e na restauração futura. O livro de Lamentações serve como um poderoso lembrete da fragilidade humana, das consequências do pecado e da soberania de Deus. Também é um testemunho da profunda relação entre Deus e seu povo, uma relação que, mesmo no auge do desespero, carrega a promessa de restauração e renovação. Ao se aprofundar neste livro, o leitor, todos nós, somos convidados a refletir sobre a natureza do sofrimento, a justiça e a misericórdia de Deus, e a esperança que surge mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Lamentações capítulo 1 começa com uma imagem impactante da cidade de Jerusalém, uma vez vibrante e repleta de vida, agora reduzida a um estado de desolação e desespero. Através das palavras poéticas profundas, o autor captura o sofrimento coletivo do povo de Deus, permitindo a todos nós que sintamos o peso da tragédia que se abateu sobre a cidade santa. Dos versículos 1 ao 3, nós vamos ver a solidão e a queda de Jerusalém. O versículo 4 nos mostra
a tristeza dos caminhos de Sião, os caminhos de Sião que antes se alegravam com a vinda dos peregrinos para as festas religiosas, agora estavam em luto. A situação da adversidade, da desolação dos versículos 5 e 7. No versículo 6 usa a metáfora de gazelas para descrever os líderes de Jerusalém que foram despojados de seu poder e fugiram sem força. No versículo 7, a memória de seus dias de prosperidade contrasta dolorosamente com sua realidade atual. Os tesouros sagrados da cidade, uma vez guardados com tanto cuidado, agora estão nas mãos de estrangeiros. Depois nós vamos ver o reconhecimento do pecado dos versículos 8 ao 11. Aqui Jerusalém é descrita como uma mulher impura que ninguém quer tocar. A impureza refere-se não apenas à destruição física, mas também ao estado espiritual da cidade. O pecado e a rebelião de Jerusalém contra Deus resultaram em sua ruína. Seu pecado está grudado em suas saias. Uma imagem que sugere que as consequências de suas ações são inescapáveis e visivelmente evidentes para todos. Dos versículos 12 ao 17, nós vemos a sequência desse primeiro capítulo que nos leva a um apelo angustiante por compaixão. O cenário de desolação continua, mas aqui a ênfase muda da descrição da desgraça de Jerusalém para um apelo direto àqueles que observam sua angústia. O versículo 12 nos mostra que a questão, a dor como a minha dor, o versículo lá no versículo 12, expressa a profundidade incomparável do sofrimento de Jerusalém. Esta não é apenas uma lamentação sobre o sofrimento físico, mas um grito sobre a agonia de ser castigado por Deus. Depois nós vamos ver a descrição da aflição e do sofrimento, dos versículos 13 ao 15. Esses versos descrevem com detalhes os instrumentos da ira de Deus e o efeito devastador que tiveram sobre a cidade e o seu povo. A rede de Deus, mencionada no verso 13, sugere uma armadilha da qual Jerusalém não pode escapar. O fogo de sua ira quebra os ossos e consome as entranhas, indicando um julgamento severo e completo. A descrição das festividades tornando-se laços e o fim da força de Jerusalém no verso 14 reitera a ideia da armadilha, sugerindo que o que antes trazia alegria e força agora contribui para a sua destruição. No verso 15, a menção do Senhor desprezando todos os poderosos de Jerusalém sublinha a completa rejeição de Deus, da cidade e do seu povo. Então nós vamos ver o pranto, solidão, mencionados nos versículos 16 e 17. A repetição da frase, por isso choro, enfatiza a profundidade da sua tristeza. Depois nós vamos ver a súplica por justiça e reconhecimento do pecado. Jerusalém ainda personificada não só reconhece a justiça do julgamento divino, mas também pede que Deus considere sua aflição e exerça justiça contra seus inimigos. Esta é uma complexa mistura de contrição, autoconsciência e um desejo de vindicação. Depois nós vamos ver o reconhecimento da justiça divina em Lamentações 1:18, o reconhecimento de que Deus viu a minha rebelião indica uma compreensão clara de que a devastação não é um ato arbitrário, mas é uma consequência direta da desobediência e rebelião de Jerusalém. Vamos ver também a súplica por atenção e compaixão, a referência a meu coração desmaiado e revolta, nos versículos 19 e 20, expressa uma profunda angústia, não apenas por causa do sofrimento físico, mas também pela traição e abandono que ela sente. Vemos também, por final, nos versículos 21 ao 22, o pedido por justiça e retribuição. Então, Jerusalém apela para que Deus veja e retribua seus inimigos pela injustiça que cometeram contra ela. Esta não é uma vingança egoísta, mas sim um desejo de que a justiça seja feita. A cidade expressa um desejo que, assim como ela foi punida por seus pecados, seus inimigos também enfrentem as consequências de suas ações. O capítulo conclui com um apelo poderoso para que Deus não os perdoe,
refletindo a gravidade das transgressões cometidas contra Jerusalém. Bom, este capítulo reflete a tensão entre reconhecer a própria culpa e buscar justiça. Em Lamentações 2, somos confrontados com a profunda tristeza e desolação que se abateu sobre Jerusalém após sua destruição pelos babilônios. A cidade que já fora brilhante e próspera agora jaz em ruínas. O capítulo, escrito de forma poética, apresenta uma vívida descrição dos efeitos devastadores da ira de Deus sobre seu povo como consequência direta de seus pecados e rebelião. O autor, tradicionalmente acreditado ser o profeta Jeremias, pinta um quadro sombrio da cidade e de seu povo. O templo, antes centro da vida religiosa de Israel, está destruído. Os líderes e profetas que deveriam guiar o povo estão silenciados e desorientados. O capítulo destaca o intenso sofrimento das crianças e das mães, sublinhando o alcance total da tragédia. Lamentações capítulo 2 é mais do que um mero registro histórico. Ele oferece uma reflexão profunda sobre a relação entre Deus e seu povo, as consequências do pecado e a natureza da justiça divina. Serve como um aviso solene sobre a gravidade de se afastar dos seus caminhos, mas também como um lembrete da necessidade de arrependimento e esperança na misericórdia divina. Este capítulo nos convida a contemplar a natureza transitória da glória humana e a necessidade constante de fidelidade ao Criador. Dos versículos 1 ao 10, nós vamos ver a ira de Deus sobre Jerusalém, como escrito logo no versículo 1, diz assim: como o Senhor na sua ira encobriu a filha de Sião. A imagem filha de Sião é poderosa e evocativa, representando Jerusalém como uma jovem vulnerável que agora enfrenta a ira de Deus em sua plenitude. O Senhor, que antes era o protetor e redentor de Sião, agora se torna o executor do julgamento. Dos versículos 11 ao 19, nós vamos ver a súplica do profeta e o sofrimento do povo. No versículo 11 nos diz assim: os meus olhos desfalecem de lágrimas, as minhas entranhas fervem, derrama-se no chão o meu fígado por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Aqui o profeta não é mais um mero observador, ele está intrinsecamente ligado ao sofrimento do povo. Seus olhos, entranhas e fígado, o centro de suas emoções e ser, estão consumidos pela tristeza. No entanto, no meio deste cenário sombrio, os versículos 15 ao 17 mostram que a tragédia de Jerusalém não passou despercebida. As nações vizinhas, em vez de consolar, zombaram da cidade. Esta zombaria é, em muitos aspectos, uma consequência da elevada posição que Jerusalém ocupava como cidade de Deus. Sua queda, portanto, atraiu a atenção e o escárnio dos inimigos. Depois nós vamos ver o pedido de justiça e a lembrança do sofrimento. O versículo 20 começa com uma indagação direta. Vê, Senhor, e considera a quem fizeste assim. Jeremias, em nome do povo, apresenta a Deus o cenário devastador e questiona a magnitude do julgamento. Não se trata de uma dúvida quanto à justiça divina, mas de um grito desesperado de um povo que busca entender o propósito de um sofrimento tão profundo. A menção das mulheres que comem seus próprios filhos é particularmente perturbadora, retratando o extremo da fome e desespero que assolou a cidade. Este é o ápice da desolação, o ponto onde a sociedade, em sua estrutura mais fundamental, se desintegra. Este cenário, por mais sombrio que seja, serve para ilustrar a urgência e profundidade do clamor de Jeremias a Deus. Bom, terminamos aqui esses 2 capítulos iniciais de Lamentações, que é uma poderosa representação da interação entre o sofrimento humano e a justiça divina. O pedido de justiça e a lembrança constante do sofrimento servem como espelho, refletindo tanto a condição deplorável do povo quanto a santidade intransigente de Deus. Essa passagem nos desafia a confrontar as consequências do pecado, a reconhecer a justiça de Deus e, finalmente, a buscar sua misericórdia em meio ao sofrimento.
Amém? Que Deus continue abençoando as nossas vidas e que a esperança de restauração permaneça sempre acesa em nós. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.